Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o líder que inspira confiança. Então, se tem líder que inspira confiança, obviamente que deve ter algum líder que não inspira confiança, em quem os liderados não confiam. Nós sabemos que liderança não é fácil. Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, principalmente nesta geração, em um tempo em que as pessoas estão sem identidade própria. Tem muita gente que precisa de uma identidade definida em Deus, em Cristo Jesus, e as pessoas têm muita dificuldade de serem verdadeiras, de serem relevantes nesse tempo de tanta incerteza que nós estamos vivendo, né? Mas eu sempre penso o seguinte: homens de Deus, mulheres de Deus, têm uma identidade definida, nada pode lhes confundir, amém? Nada vai poder confundir você, porque você sabe quem você é em Cristo, você sabe para que você foi chamado, você tem a certeza, a convicção daquilo que Deus te chamou para ser, amém? Então vamos falar sobre esse perfil do líder que inspira confiança. E eu queria começar a leitura do nosso texto que está em Ruth. Se você gosta de anotar, tem o costume de anotar, então pega aí a sua caneta, seu caderno e vamos anotando aí, tá? Vamos falar sobre Ruth, né? Não especificamente sobre Ruth, mas a leitura é no livro de Ruth. Nós vamos falar sobre Boaz. Ruth capítulo 3, verso 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Olha que palavra tremenda, né? Quando Noemi falou essa palavra para Ruth, referindo-se a Boaz, ela disse: olha, saiba que aquele homem não vai descansar enquanto não resolver a questão ainda hoje. É como se ela falasse: eu conheço ele, eu sei quem é esse homem, eu sei do que ele é capaz, ele vai resolver o seu problema ainda neste dia. É só você esperar. Então, queridos, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre um líder, as características de um líder que inspira confiança. É muito bom quando você sabe quem é o seu líder, quem é a pessoa com quem você anda, quem são as pessoas que mentoreiam sua vida, que direcionam sua vida, que te dão consultoria, que te dão direção, que lideram sua vida, que lideram sua vida espiritual, que lideram sua família, que lideram seu ministério. É maravilhoso quando conhecemos o caráter, quando conhecemos as ações, as atitudes, quando conhecemos a pessoa que nos lidera. E, obviamente, que você também, provavelmente é um líder, você que está aqui comigo, se ainda não é de fato, mas é em potencial, e com certeza você vai liderar pessoas. E é muito importante que você entenda que essa palavra é para você também, porque quando você estiver investido de autoridade para ensinar, para ministrar, para liderar, certamente que essas qualidades serão observadas em sua vida. E as pessoas vão te cobrar,
porque isso é o que acontece com todo mundo. Então é bom quando a gente confia em alguém que sabe que esta pessoa é íntegra, ela tem princípios éticos, ela tem princípios morais, princípios espirituais, ela honra princípios. Então, quando você segue uma pessoa que tem esses valores, você se sente seguro, com certeza. Então, nós vemos aqui uma situação. Nós vemos Noemi, que era uma espécie de, além de ser a sogra de Ruth, Noemi era uma espécie de mentora para a Ruth. Então, Ruth está numa situação. Ela vai até Boaz, porque Boaz tinha um grande papel na história de Noemi, da família de Noemi. Boaz era um homem muito rico e era um homem que tinha um papel na questão da árvore genealógica. Ele era uma coisa que se chama, dentro da lei mosaica, se chamava de o resgatador. Quem era o resgatador? Era aquela pessoa que tinha posses, que tinha condição financeira de resgatar uma família, um familiar que era pobre, que não tinha condição de se manter financeiramente, que tinha propriedades, mas que as suas propriedades haviam sido vendidas ou levadas para credores. E se fosse o caso de mulher, o resgatador tinha também, desde que fosse o seu interesse e que a mulher aceitasse, poderia ser o marido dessa mulher se ela viesse a ser ou a ficar viúva. Então Boaz era esse resgatador. Ele tinha posses para pagar todas as dívidas de Noemi e podia resgatá-la como marido. Acontece que Boaz era uma espécie de primo, mas Ruth era nora e era jovem e estava viúva. Então o que acontece? Noemi orienta a sua nora, Ruth, a ir até Boaz, que era um homem rico, tinha uma vinha e tinha plantação de cevada, de trigo, e Noemi orienta Ruth a ir até Boaz e falar que ele podia ser o resgatador da vida delas, e principalmente da vida de Ruth, poderia até ser o seu marido. Então ela vai, dorme naquela eira, no local onde se guardava o trigo, e ela fica lá, passa a noite ali, perto dele, e diz a Bíblia que quando ele acorda, uma certa hora pela manhã, ela estava deitada aos seus pés. E ele a chama e diz: o que você está fazendo aqui? Ela diz: não, eu vim aqui. Ela conta toda a história. Ela queria que resolvesse a situação, que ele, como resgatador, poderia ser a pessoa que iria apadrinhá-las, porque elas estavam em muita necessidade. Estou te contando a história para você entender como é que funcionava. Então ele diz: olha, eu até que poderia fazer, mas acontece que antes de mim tem um outro que tem, nós temos outro parente, há uma outra pessoa que também tem posses, e ele, na questão de hierarquia, ele tem o direito antes de mim. Então, se ele decidir resgatar vocês, então ele tem todo o direito. Eu não posso fazer nada, mas eu vou fazer uma coisa com você. Ele disse para Ruth: se eu vou falar com ele, se ele não quiser assumir vocês, então eu assumirei. E foi esse o trato. Então Ruth volta para a casa de Noemi e volta meio preocupada, meio ansiosa,
porque ela não tinha uma resposta, né? Ela não tinha uma resposta exata sobre a decisão do Boaz. Então Boaz vai resolver o problema, mas naquele tempo não tinha telefone celular, não tinha WhatsApp, então não tinha como entrar em contato. E Ruth ficou meio que preocupada, ansiosa, enfim, o que vai dar, porque eu não tenho resposta, eu não sei se ele foi falar com o sujeito, se ele vai nos resgatar ou não, a gente está aqui precisando de apoio, de alguém resolva a nossa história, né? Estou te contando aqui para você entender. Quando Ruth está naquela ansiedade, Noemi então chega para Ruth e fala exatamente isso que eu li aqui no capítulo 3, no verso 18. Noemi chega para Ruth e fala: calma, filha, espera, você vai saber o que darão essas coisas. Aquele homem, ela diz, aquele homem não vai descansar enquanto ele não resolver essa situação, e ainda hoje. Eu gosto dessa expressão porque quando Noemi diz: fica em paz, porque eu conheço aquele homem, eu sei que ele é um homem de honra, ele é um homem de respeito, ele é um homem de responsabilidade, ele é uma pessoa que tem uma grande reputação e tem uma conduta ilibada no nosso meio. E ele vai resolver isso. E assim que resolver, com certeza ele vai te procurar. E não vai passar de hoje. Então o que eu quero dizer para você, que é o tema principal aqui da nossa ministração nessa noite, estou falando aqui sobre o líder que inspira confiança, é que o Boaz tinha um caráter e tinha uma reputação que as pessoas conheciam, as pessoas sabiam, e Noemi conhecia e sabia. Ela estava garantindo para Ruth de que aquela pessoa, o Boaz, iria resolver aquela situação, porque ele era um líder íntegro. Ela disse: ele não descansa enquanto não resolve um problema que lhe é colocado. Você conhece um líder que todas as vezes que alguém traz para ele uma questão, ele não para, ele não desanima, ele não recua, ele não sai de cena, ele não abandona o caso enquanto ele não resolver? Pois é isso que é a nossa palavra. O líder que tem o caráter de Deus, a integridade de Deus no seu coração, ele pega as questões para ele e ele resolve. Homens e mulheres de Deus precisam ter essa postura, como Boaz. E aconteceu. Boaz volta, procura Noemi e procura Ruth e diz: olha, eu falei com o nosso parente, que podia ser o resgatador. Ele abriu mão, ele disse que não queria, que eu podia assumir a questão. E eu vou assumir. Eu vou me casar com Ruth, vou resgatar as propriedades de vocês e vou dar todo o suporte para Noemi até que ela chegue o seu dia, o seu tempo de partida. Então veja bem, nós estamos falando de liderança, homens de Deus que precisam entender a sua posição, homens que se destacam, pessoas que se destacam pelo seu caráter, pela sua conduta, pela sua reputação. Então eu queria colocar aqui alguns pontos importantes que podemos tirar, lições que podemos tirar dessa experiência. Primeiro, a reputação de um líder o destaca. Você vê que Ruth não conhecia Boaz, mas Noemi o conhecia. Ruth era moabita, estava chegando na cidade de Belém, mas Noemi já sabia quem era o Boaz. Por isso que ela fala com toda a garantia,
ela assegura para Ruth, diz, calma, porque eu conheço esse homem, ele não vai descansar enquanto ele não resolver essa questão ainda hoje. Então a reputação de um líder vai destacá-lo. Aquilo que ele é, vai destacá-lo. E nós podemos ver que a principal característica de um verdadeiro líder é que ele inspira confiança para aquelas pessoas que o procuram. Todo líder usado por Deus, homem de Deus, que age pelo Espírito de Deus, ele vai inspirar confiança para as pessoas que o procuram. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que precisamos de homens e mulheres que inspirem confiança para essa geração, para as pessoas que nos procuram. Sabe por que eu falo isso? Porque nós estamos vivendo um tempo em que existe muita coisa ilegítima, às vezes até mesmo no altar. Pessoas que trazem um título, mas não têm um caráter. E as propostas destas 9 lives, esta é a 8ª. Eu estou falando sobre líderes em processo. Nós temos líderes que têm uma boa falácia, uma boa oratória. Nós temos líderes que têm muita narrativa, mas pouco caráter. Nós temos líderes que são carismáticos, que são ousados, que são determinados, mas que têm pouco caráter tratado e uma reputação, às vezes, duvidosa. Então é importante que o líder tenha uma reputação que o destaque, porque a reputação dele é a principal característica que vai destacá-lo. E as pessoas que o procuram vão buscá-lo por conhecer quem ele é. E nesse tempo de tanta falsidade ou falsificação, de tanta fraude, e temos fraude hoje até mesmo ministerial, eu posso garantir isso para você. Eu sou pastor há 38 anos. Eu conheço a história, conheço a trajetória de algumas pessoas. Então, muitas vezes, nós temos fraude ao invés de uma unção e de um caráter ético. E Deus, Ele está levantando nessa geração homens como Boaz, que não descansem enquanto não responderem para aqueles que lhes procuram de uma maneira correta, de uma maneira honrada. Amém? Outra coisa, como eu falei, Noemi conhecia a reputação de Boaz. Ela sabia que ele poderia resolver a questão. A melhor coisa é quando nós conhecemos uma pessoa, sabemos que podemos contar com ela, sabemos que ela pode resolver o problema. A pior coisa é quando nós temos uma referência negativa sobre alguém. Eu não sei se você já teve a triste experiência de ter a indicação de uma pessoa, você procura uma referência e quando você vai em busca daquela referência, esta referência te decepciona. Hoje nós estamos vivendo isso. Muita gente que deveria ser uma referência para nós, hoje é um instrumento de decepção e muitas vezes de má reputação. Você vai lá e não é aquilo que falavam para você, ou que falaram para você. Então, as pessoas conhecem o verdadeiro líder pelo seu caráter. E o caráter de um líder está atrelado à sua identidade. E não dá para separar a identidade do líder do seu caráter. E caráter é igual à conduta, é igual à reputação. Não dá para separar reputação e conduta do caráter de uma pessoa. E hoje
as pessoas estão em busca de caráter e em busca de boa reputação. Sabe por quê? Porque vivemos uma geração de muita fraude. Vivemos uma geração de coisas ilegítimas. E precisamos ver essas pessoas que Deus está levantando como verdadeiras pessoas de integridade, de um caráter ilibado. Amém? Então não podemos separar a reputação, a conduta de uma pessoa do seu caráter. E é o seu caráter que define a sua identidade. Noemi conhecia o caráter de Boaz. Por isso, ela, quando colocou ele como referência para Ruth, ela garantiu, dizendo: fica em paz, porque quando as questões chegam na mão deste homem, desse líder, Boaz, ele resolve. Ele não descansa enquanto ele não resolver aquilo que veio para as mãos dele. Como é que você reage com os problemas que vêm para você? Quando alguém te chama de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, traz para você uma questão, como é que você reage? Sabe o que acontece com muitos de nós, muitas vezes? Muitas pessoas. Pessoas chegam para nós e contam sua vida, contam sua história, acreditando que somos pessoas de Deus, acreditando que somos homens e mulheres de Deus. Aí, esses supostos homens e mulheres de Deus, muitas vezes, confidenciam para outras pessoas, outros vão até para as redes sociais e falam daquilo que as pessoas lhes confiaram. É triste, né? Mas vemos isso. Isso se chama falta de ética, ética ministerial, de comprometimento com o ser humano, com as pessoas. Porque se alguém fala para mim, se alguém ministra para mim a sua vida, se alguém traz para mim o seu problema, porque ela confia em mim, e eu sou um homem de Deus, pelo menos me apresento como um homem de Deus, é meu dever honrar o manto, a unção e a credibilidade que as pessoas têm em mim, por ser um homem de Deus. Porque quando eu falho, quando eu deixo de ser ou de agir como homem de Deus, o que acontece? Eu estou invalidando o reino de Deus. Eu estou trazendo descrédito para o reino de Deus. Sabe o que eu vejo hoje? As pessoas pouco procurando pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, para contar a sua vida. Porque eles sabem que muitas pessoas não têm uma conduta, não têm uma reputação confiável. Então vamos começar a atentar para isso. O líder que é levantado por Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, são pessoas que precisam inspirar confiança para as pessoas de fora. Amém? Então vamos entender isso. Olha aqui. Como é que nós podemos fazer uma leitura do perfil de Boaz? Ruth 3,14. Nós lemos no início o verso 18. Mas olha o que diz o verso 14. Ruth 3,14. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã. Mas quando ele se levantou, antes de clarear o dia, antes que alguém pudesse ser reconhecido ou reconhecê-lo, Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher dormiu aqui na eira. Olha, Boaz era um homem viúvo, Boaz era um homem que podia arrumar uma mulher, Boaz era um homem com certeza mais velho do que Ruth, ela era uma jovem muito atraente, muito bonita, estava ali, ela dormiu perto dele, ele não viu,
porque quando ela chegou para dormir, ele estava dormindo. Quando ele acorda, ele vê aquela mulher ali, ele conversa com ela, e ele diz, sai, ele pega um pouco de algumas medidas de cevada e dá para ela e diz, vai embora, vai para sua casa, eu vou resolver a situação, depois eu procuro você. Aí ele diz assim, ele pensa, ele diz, ninguém deve saber que esta mulher dormiu aqui na eira. O que é isso? Boaz zelava pela sua reputação. Qual é o homem de Deus ou a mulher de Deus que hoje zela pela sua reputação? É esse caráter, é este perfil que nós precisamos ter. Boaz estava preocupado com a sua imagem, com o que as pessoas poderiam dizer, mesmo sendo ele um homem livre para contrair um matrimônio, arrumar uma mulher, uma namorada. Mas ele estava preocupado qual o testemunho que ele daria para os seus empregados, para os seus servos, para os seus colaboradores, e qual o testemunho que ele daria para as pessoas que o conheciam. É uma preocupação. Agora, esta preocupação está em nós. Porque quando nós temos um caráter de Deus, quando nós honramos a Deus, amamos a Deus, servimos a Deus, nós nos preocupamos sim com o que as pessoas pensam sobre nós. Há um ditado que diz o seguinte: não se preocupe com o que as pessoas pensam sobre você. Não dê valor, não valorize aquilo que as pessoas pensam sobre você. Eu tenho a minha ressalva. Depende. Se o que as pessoas pensam sobre você, se o que as pessoas dizem sobre você é mentira, é engano, é apenas falácia, é apenas fofoca, sem fundamento, é apenas acusação infundada, então, eu diria para você, fica em silêncio, não se preocupe, porque se o que elas dizem sobre você não é verdadeiro, isso não vai te atingir. E outra coisa, Deus será juiz entre você e elas, porque Deus é justiça. Então não se preocupe, se elas estão inventando histórias sobre você, se elas estão falando mal da sua conduta, do seu caráter, é problema delas. Elas estão inventando algo sobre você. Isso é calúnia, isso é difamação, isso é um crime. Ela pode responder judicialmente ou Deus pode intervir na questão e vai te honrar. Agora, se o que as pessoas estão falando sobre a sua reputação, sobre a reputação do líder, sobre a imagem do líder, o que elas falam é verdadeiro, é real, então aí eu diria, isto é para você se preocupar, porque o que elas estão falando não é nada mais do que denunciar o seu caráter, e a sua reputação vai te derrubar. Você entende? Então é preocupante para o líder se o que as pessoas dizem sobre ele é verdadeiro. Ah, tá vendo fulano? Ele mente. Fulano é ladrão, ele desvia dinheiro, ele é corrupto. Tá vendo fulano? Ele trai a mulher, ele é um adúltero, ele fez isso, ele fez aquilo. O que as pessoas estão dizendo sobre você é verdadeiro? Se for verdadeiro, então diria que o seu caráter está em jogo, está em cash, está sendo tratado, trabalhado, e você precisa entender que você não está colhendo nada além do que você está semeando. Agora, se o que elas dizem sobre você não é verdadeiro, é apenas calúnia, então fique em paz, porque Deus é juiz entre você e o que elas dizem. Faz sentido isso aí?
Ruth conhecia Boaz, ou melhor, Noemi conhecia Boaz, a ponto de apontá-lo como uma referência para Ruth e dizer: fica em paz, porque eu conheço esse homem e eu sei que ele não vai descansar hoje, enquanto não resolver esse problema. Entende? Amém? Então Boaz tinha uma reputação, e aqui no verso 14 ele revela, quando ele encontra Ruth dormindo perto dele ali, ele diz: opa, essa mulher tem que sair daqui, o que as pessoas vão pensar sobre mim, o que eles vão falar sobre mim. Essa preocupação deve estar na mente, na vida de cada líder da nossa geração. E vou dizer mais, hoje em dia não dá mais para o líder ser um fraudário, um defraudador, uma fraude. Sabe por quê? Porque todo mundo o conhece. Hoje ele está nas redes sociais, hoje as pessoas conhecem, a vida dele está exposta. E todo mundo tem um smartphone na mão e pode filmar e pode gravar. Então, o líder precisa, primeiramente, olhar para a sua reputação, para a sua imagem. O que as pessoas pensam sobre mim, como homem de Deus, como mulher de Deus. Nós estamos aqui numa escola. Eu quero que você entenda isso. Sai desse senso, o que as pessoas pensam sobre mim é problema delas. Não. Dependendo do que elas pensam e dizem. Se o que elas dizem é verdadeiro, então é preocupante para você, sim. Outra coisa, o líder deve ser assertivo. Assertividade é trazer clareza para quem o procura. Então, quando Ruth leva a situação para Boaz e não tem uma resposta imediata, Noemi diz: olha, fica em paz, porque esse líder eu o conheço. Ele não vai descansar enquanto ele não resolver o seu problema. Isso, dentro da nossa linguagem de liderança hoje, se chama assertividade. O líder assertivo é aquele que traz clareza para as situações. É aquele que não deixa ninguém na obscuridade. E a conduta de assertividade está muito ligada à nossa conduta, à nossa identidade. As pessoas nos conhecem pelos problemas que resolvemos ou pelos problemas que causamos. É importante entendermos isso. Então, o líder de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, o líder assertivo, ele traz clareza para aqueles que os procuram. Ele não deixa as pessoas que o procuram na obscuridade, sem respostas. Entende? As pessoas sabem se você é um líder que resolve problema ou não. Se você é um líder que resolve as questões ou não. Se você é um líder que se importa com os problemas delas ou não. Isso é o líder assertivo. As pessoas percebem o nível de comprometimento que esse líder tem com elas. Não adianta hoje dizer para as pessoas que vai resolver o problema delas quando não vamos. Você já foi com uma pessoa que você está com uma situação e você precisa da ajuda dela e chega com ela e diz assim: você poderia resolver essa questão para mim? Aí a pessoa diz assim: sim, claro, pode deixar aqui, não pode deixar, eu vou resolver para você. E essa pessoa engaveta a situação, não dá a mínima satisfação, e você acreditando que a pessoa está resolvendo, e às vezes até você conversa com alguém e diz assim: não, fulano está resolvendo para mim, fulano está vendo a questão para mim, e ele não está vendo absolutamente nada, ele não está nem aí para você, porque ele não tem comprometimento nem com ele, quanto mais com você. A pessoa que não tem comprometimento consigo mesmo,
com os seus valores pessoais, com os princípios de Deus na sua própria vida, que não tem comprometimento com Deus, ele nunca vai ter comprometimento com você. A pessoa que não tem comprometimento com a sua família, com o seu casamento, com o seu cônjuge, tem gente que é assim, que não tem comprometimento com os filhos. Como é que ele vai ter compromisso com a família dos outros, com a vida dos outros, com os problemas dos outros? Entende? Faz sentido isso aí? Conhece alguém assim? E às vezes está lá, pagando de líder, pagando de poderoso, de importante, mas não resolve. Então Boaz nos ensina que um líder resolve problemas, ele é assertivo, ele tem comprometimento antes de tudo, consigo mesmo, com a sua reputação, com a sua imagem. Ele se preocupa em fazer o melhor, em representar bem, para que ele não passe vergonha e nem deixe as pessoas sem uma resposta. Amém? Você crê nisso? Eu espero em nome de Jesus que você não siga um líder assim, que promete e não faz, que não tem comprometimento nem com ele mesmo, nem com Deus, nem com a sua família, nem com os seus filhos, nem com o seu cônjuge. E você que está aqui, que é um líder em potencial, ou já está liderando, nunca seja uma pessoa descomprometida com as pessoas que você lidera e com as pessoas que fazem parte da sua vida. A reputação de um líder, a conduta de um líder, pode promovê-lo ou pode derrubá-lo. No caso de Boaz, a reputação de Boaz o promoveu. Fez com que Ruth acreditasse nele e até aceitasse a se tornar esposa dele, sendo ele um homem mais velho. Porque ela viu que aquele homem era honrado. Ela viu que aquele líder tinha uma reputação ilibada. Era uma pessoa comprometida, não apenas consigo mesmo, com a sua riqueza, com seus valores materiais, mas era comprometido com a sua palavra. A pior coisa é você ter um líder que não tem palavra. Não sei se você conhece uma pessoa que não tem a palavra, que diz uma coisa hoje, mas não faz, que não honra o que diz, que tem uma palavra incerta. Eu conheci pessoa que chegou a dizer para mim assim: não, eu não confio na palavra do pastor. Ovelha dizendo que não acreditava na palavra do pastor dela, porque ele já tinha deixado muitos furos. Isso é a pior coisa que podemos ouvir sobre a reputação de um líder. Então a reputação de um líder pode promovê-lo ou pode derrubá-lo. Eu já disse isso aqui em outras lives, que a reputação de uma pessoa chega antes dela. Quer ver? Uma pessoa que faz as coisas certinhas. Quando essa pessoa chega em determinado lugar onde ela nunca foi, mas quando ela chega lá, as pessoas já sabem quem é ela, porque a reputação dela chegou primeiro. Mas também o contrário é verdadeiro. Quando a pessoa faz sempre coisas erradas, quando ela chega em determinado lugar onde ela não é conhecida pessoalmente, e quando ela se apresenta, as pessoas já sabem quem é, porque a reputação dela chegou primeiro. O mal profissional é assim.
O mau profissional, quando sai de uma empresa porque falhou, deixou furos, e ele vai procurar um emprego, chega noutra empresa, a reputação dele já chegou. Por quê? Porque quando alguém pega o currículo dele, vai fazer a pesquisa do emprego anterior. E é quando o pessoal do RH, ou o líder dele, vai falar quem era aquela pessoa. Se ela era um bom funcionário, vai ter uma referência boa. Mas se foi um péssimo funcionário, um péssimo colaborador, com certeza, quando a pessoa chegar lá, ela vai receber um não. Porque a reputação dela, de mau colaborador, de um péssimo profissional, chegou primeiro. Então a reputação de um líder pode derrubá-lo ou pode promovê-lo. Entendem? A nossa reputação, a nossa conduta, vai sendo revelado ao longo da nossa vida e durante os nossos relacionamentos. Noemi conhecia a reputação de Boaz, porque o conhecia de longo tempo, era parente. Ela sabia, mas não era porque era parente, porque nós temos parentes que não valem nada, desculpe aqui a expressão. Talvez você até tenha um parente que hoje você pode dizer assim, esse parente não vale nada. O ímpio, ou melhor, o desconhecido vale muito mais do que o meu parente. Então nós temos parentes também que não vale nada na nossa vida, em termos de reputação de caráter. Você entendeu? Mas não era o caso de Boaz, embora fosse primo de Noemi. Noemi o conhecia, mas o conhecia pela sua reputação. Porque relacionamento nos revelam. Então, entenda uma coisa. A ovelha conhece o pastor no relacionamento, assim como o pastor conhece as ovelhas pelo relacionamento. É na convivência, no dia a dia, que nós conhecemos uns aos outros. Você conhece as pessoas com quem você se relaciona, suas amizades, enfim, seus grupos de relacionamento, porque vocês estão juntos constantemente. Entende? Agora, ninguém confia, como eu já disse, num líder que só fala, que só promete, que só tem narrativas, mas que nunca se move para agir, para fazer. Isso é muito ruim quando a gente tem um líder que tem esse comportamento. Então, se você é um líder, zele pela sua imagem, zele pelas suas palavras, zele por aquilo que você ensina, que você diz. As pessoas estão olhando para você, olhando para a sua reputação, olhando para quem você é, para aquilo que você diz, como você diz, o que você fala, como você fala. Elas anotam e elas nos cobram. Entende? Então, querido líder, a nossa reputação pode nos promover ou pode nos derrubar. E eu espero, em nome de Jesus, que não seja assim com você. Deus te levantou para ser uma referência positiva para as pessoas. Que elas olhem para você e confiem em você, sabendo que tudo que eles trouxeram para você vai ser, de alguma maneira, resolvido. O líder se destaca pela sua ação, não pela sua alienação. De acordo, a pessoa que age de acordo com os reflexos da sua imagem interior, da sua identidade, do seu caráter. Seja um líder de ação, não um líder de alienação. O que é um líder de alienação? É aquele líder que está, mas não está. Não participa, não se compromete, não se envolve, não percebe a vida, não reflete coisas boas. Tem um caráter que não é participativo, porque ele guarda, ele reserva a sua conduta, ele tem segredos internos. Por quê?
teve toda a sua vida vivendo à margem. O líder precisa ter ação. O líder alienado é o líder que não participa, que não evolui, que se esconde, que se ausenta. Ele não participa da vida do seu grupo, do seu povo, das pessoas. Ele se aliena das transformações, das mudanças. Seja um líder de ação. Boaz ensina ação. Ele vai fazer, ele vai resolver a questão. Ele fala para Ruth: fica tranquila, que eu vou procurar o nosso parente mais próximo, que tem o direito legítimo do resgate. Se ele não aceitar, se ele não quiser resgatar você e sua sogra, então eu vou fazer. Entende? É o líder de ação, é o líder que parte para agir. O líder de ação, ele se disciplina na assertividade. O que é assertividade? Já falei para você, é uma pessoa ser firme, ser claro, objetivo, transparente, pronto para resolver qualquer coisa. Isso é ser assertivo. Precisamos de líderes assim, que se discipline sua vida na assertividade, para resolver os problemas, que não seja alienado. O líder que é assertivo, ele não procrastina. Procrastinar é adiar, é ficar empurrando com a barriga, deixar para depois o que pode resolver hoje. Você entende? Ninguém confia em líderes que ficam deixando para depois o que pode resolver agora, se a questão lhe é apresentada. Então Boaz resolveu a questão naquele mesmo dia. Nós vemos aí que ele se destaca por isso. Ele vai resolver o problema naquele mesmo dia. Deixa eu perguntar algo para você. Você é do tipo que resolve, tipo que tem ação ou alienação? Você é assertivo ou você é aquele líder omisso? Então, o líder que Deus quer usar hoje, e não importa se você não lidera um grupo da igreja, ou mesmo do seu trabalho, mas alguma área da sua vida você lidera, se não a sua própria vida. Entendeu? Você é um líder assertivo ou é um procrastinador? Um líder omisso, que deixa sempre para depois? Saiba de uma coisa: tudo aquilo que fazemos hoje é influenciado por aquilo que somos. O que você faz é influenciado por aquilo que você é. Então podemos dizer que você é as suas ações. Faz sentido isso aí? Porque às vezes nós falamos que somos alguma coisa, mas esse ser é apenas no pensamento, porque as nossas ações são outras. Mas um líder não pode ser assim. Um líder faz o que é, ou o que ele é, irá defini-lo. Amém? Porque um líder é as suas ações. Se ele é um líder de atitude, ele vai revelar nas suas ações. Se ele é um líder de procrastinação, procrastinador, ele vai revelar em suas ações omissas. Se ele é um líder que resolve o problema dos outros, ele vai se revelar nas suas ações. Seja como for, ele vai se revelar. Então Deus está nos desafiando nesse tempo para sermos como Boaz, e para que as pessoas que nos conhecem, quando falarem sobre nós para os outros,
nos apresentarem como referência, irão dizer: fiquem em paz, porque o apóstolo Osmarino, a Parede de Oliveira, Amélia e outros que estão em janela anônima aqui, vão resolver o seu problema ainda hoje. Fique em paz, fica tranquilo, porque o pastor, o apóstolo, aquela pessoa, aquela irmã, aquele irmão, aquele líder, aquele diácono, aquele presbítero, vai resolver o seu problema ainda hoje, porque eu o conheço, eu sei que ele não descansará enquanto não resolver a questão. É bom quando a gente tem líderes que são assim, confiáveis e de boa reputação, de boa ética ministerial e líderes de uma conduta ilibada, de um caráter íntegro, líderes que resolvem questões. Então, queridos, os líderes, para ser confiáveis, são aqueles que se comportam como o Boaz. Em nome de Jesus. Esta era a palavra de hoje. Quero orar com vocês. Vamos orar.